Bem-vindos, jovens, a mais uma sessão do nosso acampamento universitário. Hoje temos uma sessão especial, é nosso debate aqui, uma conversa entre amigos sobre um tema bem relevante, como que a gente consegue não se contaminar dentro dos contextos de estudo, faculdade e relacionamentos. Nós vimos em alguns estudos, e ainda veremos em outros, alguns jovens da Bíblia que decidiram não se contaminar também, mesmo inseridos numa outra cultura, mesmo sendo tentados em coisas que não iam agradar a Deus, eles decidiram não se contaminar e eles sofreram pressões da cultura, pressões das autoridades, pressões dos amigos. Nós podemos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles decidiram não se prostrar diante da imagem, da estátua. Imagina essa situação onde todos estavam ajoelhados diante da estátua e só aqueles 3 jovens em pé, todos olhando com aquele olhar de reprovação. Imagina o que eles ouviram, imagina a pressão, senta aí, desce, né? E tudo o que aconteceu. E mesmo quando eles foram chamados pelas autoridades, eles foram ditos que seriam mortos, jogados na fornalha, ainda assim eles decidiram não se contaminar e decidiram entregar a própria vida em prol dessa decisão. A gente vê uma decisão forte, uma convicção real, uma fé genuína, apesar de não estar perto da sua cultura, perto dos seus familiares, dos seus líderes. Eles podiam fazer o que quiserem, mas eles lembraram que tem um Deus soberano que vê todas as coisas. E essa é a chave dessa mudança, quando nós podemos dizer, eu decido não me contaminar. Então hoje nós estamos aqui e vamos debater sobre esse assunto. Nós temos aqui a presença do missionário Antônio Guni, missionário da Palavra da Vida em Ambani, também muita experiência com o Ministério de Jovens. Nós temos aqui outras pessoas que vão poder se apresentar agora e eles vão falar qual é o envolvimento deles com a juventude e assim vamos começar o nosso tempo de debate. Boa tarde, jovens. Realmente é um grande prazer para mim estar nesta conversa sobre os desafios da juventude. Começaria por me apresentar. Meu nome é Adilson Ben e sou líder do Ministério de Estudantes e Profissionais. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Pedro Chiquela, sou comumente conhecido como Dito. Né? Eu estou noivo agora e também já fui estudante há um tempo atrás e vou aqui partilhar algumas experiências minhas. Boa tarde a todos. Meu nome é Meza, Jaime Francisco Meza, e sou também um jovem, atualmente empreendedor, mas tenho me relacionado com jovem ou juventude em diversos grupos e partilhado também experiências. Estou aqui para aprender e poder partilhar aquilo que puder. Boa tarde a todos. Respondo pelo nome de Naira Manjati. Eu sou uma estudante universitária. Estou aqui para partilhar aquilo que eu tenho vivido dentro da faculdade. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivanildo Jonas Tomoane. Sou natural de Inhambane, a terra da boa gente, como todo mundo sabe. Eu sou pastor, sou jovem e também fui estudante universitário. Gostaria de partilhar o que foi minha experiência aqui com os meus irmãos. Também sou casado e pai de um bebezinho. Isso, como tem sido o nosso tempo aqui, com esta apresentação, então, como temos partilhado no tema, eu decidi não me contaminar. Eu decido não me contaminar. Eu queria olhar para a hostilidade da faculdade, dos desafios que a faculdade imprime no jovem que vai entrar na faculdade, assim como no preparo dele para o exercício profissional pós-faculdade. Como é que nós podemos olhar para isso e ver quais os reais desafios que esse jovem pode ter? Adilson. Sim, obrigado. Realmente a universidade é um meio hostil e os estudantes são desafiados naquele meio. Primeiramente, a sua própria fé é desafiada naquele contexto. Por exemplo, alguns professores universitários vão fazendo troças sobre Deus e ele acaba ficando envergonhado, o estudante, neste caso. E há muitos desafios para ele poder demonstrar e viver a sua fé dentro do contexto universitário. Para além disso, há desafios também ligados à integridade acadêmica
Aqui estamos a falar concretamente do que vulgarmente chama-se de cábulas, plágio. Há muito disso na universidade e o estudante é pressionado a se contaminar com esse tipo de prática. Outros desafios existentes lá são também como a preguiça. Parece-me que os nossos estudantes têm muita preguiça de ler e fazer atividades. E temos o desafio também das amizades, né? Dentro da universidade, nos relacionamos com pessoas, outros colegas, e nos relacionamentos nós podemos desenvolver amizades e há que ter cuidado em relação a esses aspectos. São alguns dos desafios que eu queria partilhar aqui, deixando os outros acrescentarem. Obrigado. Enquanto os outros membros aqui do painel de debate se preparam, não será que a preguiça é contribuída pelo fato de que o Espírito Santo ele vai revelar as coisas na hora de fazer as provas, a pessoa não precisa necessariamente se dedicar a estudar? Vamos começar com esse aspecto de preguiça. Como é que ela se enquadra no contexto da faculdade e como é que o jovem cristão deve se posicionar biblicamente em relação à preguiça? Eu queria deixar aqui ficar minha contribuição quanto à questão da preguiça. No tempo de faculdade, observei dois aspectos acontecerem com alguma frequência. Primeiro, é a preguiça ligada com, posso dizer aqui, a ideia de mediocridade, a ideia de tanto faz. Quando temos um aproveitamento não bom de todo mundo e nós assumimos isso como um padrão comum, como um padrão normal. Expressões como eu só quero um 10 para passar, expressões como não, o importante é terminar o curso porque tem um emprego à minha espera e por aí vai. Isso tem despertado um pouco da preguiça. E no meio cristão, para os jovens cristãos, o que acontece com alguma frequência é o facto de que às vezes nós espiritualizamos o tempo de carteira, atribuindo essa responsabilidade ao Espírito Santo, ignorando o desafio que nós temos de ler, de nos prepararmos, e às vezes é a ideia de deixarmos de nos preparar para ir servir no ministério, na igreja, num dia antes do teste, acreditando que por estarmos a servir na igreja, nós estamos a servir a Deus e Deus vai nos compensar, né, com o aproveitamento acadêmico. Então, acho que isso tem despertado um pouco de preguiça no nosso meio. Pastor Ivanildo, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Sim, eu gostaria de dizer que eu penso que, para além do que os meus irmãos aqui disseram, é que muita gente é preguiçosa porque não sabe que preguiça é um pecado. As escrituras estão cheias de orientações em relação ao pecado da preguiça. E se nós não assumirmos a preguiça como um pecado, vamos viver vidas de preguiçosos e vamos pensar que a vida é uma preguiça, quando na verdade ele é um pecado. E penso que talvez se nós fôssemos atacar a preguiça como sendo um pecado através da confissão primeiro da preguiça, e buscar ajuda, conselhos de outros irmãos, até a ajuda de Deus para vencer este mal, aí sim nós estaremos a fazer algo que realmente vale a pena e que vai, de certa forma, influenciar nos nossos resultados, quer sejam acadêmicos ou profissionais. Muitas vezes a preguiça reflete o nosso estado de espiritualidade. Quando somos preguiçosos na escola, é porque na prática das nossas disciplinas espirituais também somos preguiçosos. Não há como separar uma da outra ou dizer que uma é melhor que a outra. Se somos preguiçosos nos dois lados. Então, ouvir aqui o Adilson, que introduziu esse assunto, ouvir o Mesa, ouvir o Ivanildo agora como pastor, alguém que já terminou a faculdade, parece ser coisa fácil. Vamos ouvir a Naira, que está ainda a fazer faculdade. Como é que é isso, Naira? Bom, tendo em conta que a faculdade é um lugar cheio de influências, muitas vezes a preguiça é provocada por andar com pessoas que não estão em busca de boas notas ou não estão à procura de tipo um aproveitamento excelente. Sim, são aqueles que falam, como o Mesa já dizia, que estão à procura apenas de um 10 ou só querem passar de classe.
olhando para esta questão da preguiça, como a Naira estava a falar, que uma das razões por que os jovens se tornam preguiçosos é a questão realmente de estar simplesmente à busca de um 10 e às vezes para conseguir esse 10 tem que usar alguns meios, porque se não estudou porque estava com a malta curtindo e pretende ter o 10, como é que vai alcançar esse 10? Ele vai recorrer a alguma coisa que é um desafio para um jovem cristão no meio da faculdade. O que seria isso, Pedro? Na verdade, existem muitas formas de responder à preguiça. Né? E, se eu não estudei, por preguiça ou por alguma outra razão, eu vou buscar outros meios, né, para compensar a falta de conhecimento que eu tenho na hora de fazer o teste. E para isso tem muita coisa como fraude acadêmica, né, de forma geral. Então, a fraude acadêmica vai ser em forma de cábula, em forma de partilha de informação durante o teste, em forma de plágio na hora de fazer trabalhos acadêmicos e algumas outras formas que eu não posso aqui citar. Mas, indo específico para o assunto da cábula, eu tenho notado que às vezes ela é um pouco santificada, né? As pessoas chamam ela de auxiliar de memória. Assim, eu vou estudar a matéria até o ponto X e do ponto X para lá eu vou colocar, né, num pedaço de papel e durante o teste, se aparecer uma pergunta relacionada com isso, eu vou ler. Então, é muito fácil santificar a cábula nesses termos, porque às vezes a pessoa leva a cábula para a sala de aulas e nem usa. Né? Não usa porque, assim, a pergunta referente àquela cábula não aparece. Então, ela sai em paz, né? Eu não usei cábula. Outra situação é, às vezes ela lembra o que está na cábula, né? Porque ela que escreveu e não tem necessidade de tirar. E sai em paz também, né? Eu não usei cábula, não é mesmo? Outra forma é que a pessoa pode até fazer a cábula e não poder usar porque o professor apertou o cerco, controlou bem. Então, todas essas formas podem fazer com que o cristão, né, tendo se valido de cábula para ir ao teste e não podendo usar, ele pense que está tudo bem. Mas não está, porque Deus ele julga as intenções dos nossos corações. Ele julga o pecado não quando ele é consumado, mas quando ele é concebido. E qual seria o problema da cábula, Dilson, biblicamente falando? O problema da cábula, biblicamente falando, em primeiro lugar, é que a cábula não agrada a Deus. Para mim, eu diria que cabular é falta de integridade. E nós não estamos a ser verdadeiros, estamos a mentir para o professor de que o que está escrito ali é fruto dos nossos pensamentos, dos nossos estudos. E a Bíblia, em Efésios 4:25, vai nos dizer de que nós temos que deixar a mentira. E no livro de Colossenses, capítulo 3, também vai nos trazer o desafio de nós sermos verdadeiros. Livro de Provérbios também, capítulo 10, vai nos chamar a atenção para nós andarmos em sinceridade. Então, quando nós cabulamos, demonstramos falta de integridade, estamos a mentir, isso não agrada a Deus, não glorifica a Deus. E como lidar com a pressão de você não fazer cábula, mas ter colegas que não estudaram e ficam chamando o seu nome ou te cutucando para você dar respostas? Já teve alguma situação dessa, Naira? Sim, já. Meus colegas uma vez me perguntaram por que eu não posso dar resposta ou por que eu não faço os testes em grupo. Muitos deles se chatearam comigo pelo fato de eu não poder lhes dar a resposta. E isso fez com que eles não falassem comigo, alguns deles. Então, uma das formas de poder falar aos colegas que eu não estou em condições é mostrar que isso é pecado. Uma coisa, a verdade é que a cábula é uma forma de mentira. Como o pastor aí já dizia, que a cábula é uma fraude. Então, a Bíblia já fala lá que não devemos mentir, não furtarás. Então, sendo assim, não devemos querer satisfazer aos outros ou querer
fazer parte do grupo, ser aceito em um determinado grupo, porque nós queremos ser aceitos dentro do grupo, nós vamos fazer uma coisa errada. Muito certo. Pensando naquilo que a cábula pode desencadear em termos profissionais, porque se como estudante estava a cabular, como é que pode lidar com os desafios profissionais? Mesa, ajuda-nos lá. Bem, eu penso que a realidade tem mostrado que a cábula tem implicações, porque na hora prática, quando vamos trabalhar, nós não temos esse espaço de cabular. São situações reais, situações concretas que precisam de respostas reais que tragam soluções para o problema que nós temos. E o que se demonstra é que se eu estou acostumado a usar auxílios e na altura não tenho auxílios, acabo sendo negligente também no trabalho, fugindo das minhas responsabilidades ou nós temos situações de casos de médicos que acabam tratando mal certas pessoas porque possivelmente não estudaram como deveria ser. Temos profissionais, por exemplo, em tribunais que vão aplicar mal a lei porque não se deram, né, ao tempo de estudar, de se esforçar, e em várias outras áreas que exigem, né, o desempenho daquilo que se aprendeu na carteira, acaba sendo difícil demonstrar isso e temos situações de profissionais que têm um aproveitamento profissional não muito bom por causa disso. Então, olhar para essa questão da cábula para o cristão, para além dos impactos nocivos à sociedade, como profissionalmente falando, há uma questão aí de integridade, como o Adilson estava a mencionar, e na introdução o pastor Ivanildo falou a respeito disso, né? Que afeta ou indica um problema de relacionamento entre a pessoa e a pessoa de Deus. Tanto para quem cabula, que leva a cábula, quanto para quem pede respostas ou cede respostas, isso também tem implicações, ou essa pessoa entra no sistema de contaminação, porque a ideia ali da pressão é que ninguém é que sobe sozinho. Todos precisamos de suporte, não é isso? E quem é você para achar que não vai entrar no jogo de estar no suporte um ao outro? Isso também passaram os jovens lá na Babilônia. Mas eles se posicionaram, decidiram não se contaminar. Para além da questão da preguiça que desencadeia na questão da cábula, aqui foi mencionado ainda outros desafios que nós podemos encontrar no contexto estudantil, na faculdade, assim como pós-faculdade. Que desafios são esses reais no contexto da faculdade, ligado a relacionamentos? Ligados a relacionamento tem a questão da escolha de amigos, a escolha de amizades. A faculdade é geralmente um lugar onde não se sobrevive sozinho. É o que fomos ensinados, é o que tem sido ensinado há muito tempo, de maneiras que você precisa encontrar sempre um grupo, que será a sua malta. E por causa disso, muitas vezes, aqueles que têm maltas devem viver de acordo com as regras que regem aquela malta. E muitas vezes isso implica ou significa participar dos mesmos ambientes que essa malta participa, adotar padrões de comportamentos que essa malta participa, sob pena de ser excluído. Então, as amizades na faculdade têm, de certa forma, influenciado muito no desempenho acadêmico dos jovens e talvez até a questão da pureza, né, em todos os sentidos possíveis. Pensando nisso que o Ivanildo acabou de falar, o que os colegas aqui têm a partilhar a respeito? Bem, eu estava partilhando aqui que fazia parte de um grupo de amigos, a dita malta, né, que era uma malta muito influente. Éramos aquele grupo. Primeiro, uma coisa que acontecia nos momentos livres, que eram muitos os momentos que nós conseguíamos tornar livres, sentávamos num lugar chamado Banco da Fofoca. E naquele lugar nós captávamos todo mundo que passava e tentávamos gastar tempo falando dessas pessoas. Certamente não eram coisas boas, a gente provocava, a gente gozava, a gente reprimia a questão dos calores e por aí fora. E também éramos aqueles influentes a nível de decisões para os demais, como algumas greves que nós fazíamos na escola. Nós éramos alguns dos promotores, né? Porque estamos cansados de comer comida X e nós queremos reivindicar
por direito Y, e nós mobilizávamos as pessoas para isso. Até que, em algum momento, eu me questionei o que eu estava a fazer com o meu tempo, porque a gente gastava muito tempo, né, conversando, mas eu percebi que estávamos no mesmo ponto, mas nós não estávamos a caminhar numa direção saudável. E, Desculpa, Mesa, nessa altura você era salvo? não, nessa altura eu não era salvo, nessa altura eu era da Malta, né? Apesar de ser religioso, né? Eu era alguém que ia para a igreja, eu fazia, era mais ou menos boa pessoa, não é? Então, da Malta, apesar de eu ser uma pessoa não salva, tentava equilibrar, mas estava misturado, né? E não conseguia dizer não para muitas coisas. Até que, por causa de Cristo, por ter conhecido Jesus Cristo e também por olhar para a perspectiva, porque não estávamos a caminhar para lugar algum, decidi abrir mão daquilo e tentar repensar sobre como caminhar e como aproveitar melhor os meus tempos livres. Isso foi um desafio, né, que me custou amizades e relacionamentos. Muito certo. Eu também tive algumas experiências, diferentemente do Mesa, quando eu estava na universidade. Já tinha alguns anos de caminhada com Cristo e eu procurava levar isto a sério. Eu fazia parte de um grupo de estudos com colegas que facilmente podia desenvolver amizade com eles. Como tínhamos mencionado, as amizades, temos que ter cuidado com elas, porque muitas vezes as amizades do meio universitário acabam nos influenciando para práticas que não agradam a Deus, como, por exemplo, relações sexuais ilícitas, curtição e um estilo de vida que vai ser contrário àquilo que é a vontade de Deus. E o livro de 1 Coríntios 15:33 nos chama a atenção de que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que eu procurava fazer, a minha experiência, eu me posicionei, me identifiquei como quem está em Cristo. Quando eles começavam a desenvolver conversas que nos edificam, falando de mulheres, relações sexuais, eu me posicionava me mostrando contra aquelas práticas. Tanto é que eles sempre começavam a querer ter esse tipo de conversa, diziam, o tchetcheiro está aqui, o tchetcheiro está aqui. Não podemos falar essas coisas. E foi assim que eu lidei com esta prática lá na universidade, porque a Bíblia também nos chama a atenção de que nós estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. O livro de João, capítulo 17, nos chama a atenção em relação a esse aspecto. E as amizades, lá na universidade, precisamos de distinguir duas coisas. Uma coisa é desenvolver amizade, outra coisa é só estudar e depois se separar deles. E era o que eu tentava fazer, só estudava e depois ia embora. Já tinha minha agenda bem definida. Aos sábados eles sabiam que eu tinha que ir ao encontro da juventude e sempre me liberavam naquela altura de poder sair. Então são algumas das coisas que eu passei quando estava lá, mas biblicamente nós temos esses versículos aí para nos ajudar. Salmos 119 também, o salmista faz aí uma pergunta: como purificará o mancebo o seu caminho? E dá algumas orientações que podem ser muito úteis para os jovens nessa questão de lidar com amizades que podem ser nocivas para a espiritualidade do jovem. O desafio, na verdade, em relação a amizades, é a ideia de você ser chamado matreco, né? De ser taxado alguém que está fora da moda, e para provar que você não está fora da moda, a intenção de querer entrar para se manifestar dessa maneira, né? Começar aí com a galera. Ajuda-nos lá a entender um pouco mais sobre isso, Dito. Sim, na verdade é muito por manter um princípio de firmeza. Né? Porque a semelhança de Dilson, no meu caso, né? Eu já me afirmei como cristão logo do início, né? Cheguei ali, já era uma pessoa convertida. Mas, por causa disso, o tipo de problema que eu tive não foi com má influência, não foi com maus conselhos, amigos, né? Foi bem ao contrário, foi muito de estigmatização, bullying, né? Eu era o tipo de pessoa que
por já ter me identificado como cristão logo no início do processo ali, as pessoas lidavam comigo de uma forma diferente com que se lidavam com as outras, né? Isso já me deixava acanhado e triste, assim. E, chegou um momento que eu assim, eu imaginava que, se calhar, esse pessoal, quando eu não estou na sala de aulas, eles ficam reunidos a meu respeito, assim, né? Falando sobre mim e o que vão fazer quando eu chegar. Porque quando eu chegasse, todo mundo ficava em silêncio, assim, era bem complicado. Mas o texto que a Dilson acaba de mencionar aqui é o que me dava forças, né? Que é de João 15, 19, exatamente, né? Ele diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu vos escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Sim, não que eu achava que eles me odiassem, mas que o contrário não me parecia verdade. Né? E essa falta de amparo, né, no ambiente acadêmico, ela é letal. E facilmente pode fazer com que o jovem ceda às tentações e assim se contamine. Então isso quer dizer que para o jovem cristão, ele precisa estar ciente de que a faculdade é um ambiente hostil nesse sentido e que está preparado para remar, às vezes, sozinho ou identificar alguns outros cristãos com quem possa se apoiar, porque o pessoal, a malta, não vai lhes aceitar e vai, na verdade, taxar-lhes nome, falar algo que é para feri-los até o ponto deles desistirem da ideia de serem cristãos. Naira, pode ter alguma contribuição nisso? Sim. Como jovens, muitas vezes, quando nos encontramos longe do nosso convívio familiar, facilmente nós aderimos os padrões que nós encontramos no ambiente em que nós nos encontramos inseridos. Na faculdade, quando eu cheguei na faculdade, foi assim, eu logo me identifiquei como cristã. Não achei logo amigas cristãs, né? Mas eu consegui identificar algumas pessoas que talvez podiam se identificar ou parecer comigo. Então, não foi fácil logo, né? Porque atualmente, como nós vivemos, por exemplo, na questão das cábulas, ou de pedir resposta ou passar a resposta. Quando você não passa a resposta, as pessoas falam: ela não vai durar muito tempo sozinha. Daqui a pouco vai nos procurar, não vai ficar todos esses 4 ou 5 anos sozinha sem precisar da nossa ajuda. As pessoas sempre falam e dizem: ela vai nos procurar, vai vir pedir nossa ajuda daqui a pouco. Então, quando eu cheguei na faculdade, me vi quase sozinha quando eu estive a fazer os exames. Eu fazia os exames sozinha e faço as coisas sozinha. Não é fácil ouvir as pessoas falarem mal de ti ou fazerem um tipo de bullying, falarem que, olha, aquela pessoa está sozinha, ela faz coisas dela sozinha, ou não vai durar sozinha. Mas confiando no Senhor e aceitando aquilo que eu sou, aceitar ser forte e não me deixar contaminar e influenciar com aquilo que as pessoas falam só porque eu estou sozinha, me deixou mais forte. Olhando até para Daniel, né? A decisão de Daniel não era a maioria. Ali, olhando para o grupo com quem se encontrava, são muitos judeus que foram levados para a Babilônia, que eram um povo de Deus, mas a Bíblia relata-nos de poucos, ao exemplo do próprio Daniel. Mesmo assim, persistiu. Vi aí um sinal do Ivanildo, por favor. Tem uma coisa interessante que o missionário Guno mencionou aqui, que é a questão de encontrar um grupo com o qual se identificar. E muitas vezes esse é o problema, porque muitos cristãos, quando chegam à faculdade, deixam a capa de cristão em casa ou na residência, onde quer que esteja. E isso é um problema, não é? Não há consistência em relação àquilo que cremos, não há convicções. Somos crentes de duas caras ou crentes do CISI, como costumamos dizer. E é importante que nós, como cristãos, sejamos convictos daquilo que nós dizemos ser. Dessa maneira, podemos ajudar uns aos outros no contexto estudantil.
seria muito mais fácil, como cristão, ir à faculdade e saber que eu vou encontrar outros cristãos com quem eu posso me associar, sendo ou não da mesma classe, do mesmo curso, do mesmo ano, mas eu posso contar com ele para me apoiar como cristão, porque as batalhas são as mesmas, os desafios são os mesmos. E como diz lá em Provérbios, é melhor dois do que um, porque quando um cai, o outro poderá levantar. Muitas vezes os cristãos estão sozinhos, e esse é o problema. Mas eles precisam lembrar que sempre tem alguém que é maior do que todos, né? Olhando para Daniel 1:9 ali, Deus foi bondoso para com Daniel na decisão, mesmo ele aparentando estar sozinho. Antes que nós entremos na questão profissional, porque olhando Daniel, aqueles 13 anos e os amigos, era para serem preparados para quê? Para servirem ao rei, não é isso? Como lidar com aquela recepção da faculdade que às vezes acontece nos lares, em que faz-se uma festa à noite, onde vale tudo? Como lidar com isso? Eu penso que quando nós nos afirmamos sobre quem somos, é muito mais fácil lidar com essas situações, porque, a priori, são os outros que nos chamarão, né? Saberão em que grupos ou em que ambientes podemos convidar o tal checheiro, o tal pastor, o padre, né? Mas se por algum motivo nos convidarem, nós precisamos apresentar nossa convicção de que por causa do motivo A, B, C, e sempre deixar claro que é por causa de Deus, por causa de Cristo, eu não poderei me associar a essa atividade. Então isso pressupõe já ter Cristo, não só ter o nome de cristão. Porque o que acontece, muitos vivem a fé dos pais quando estão em casa, quando chegam numa faculdade distante, numa outra província, num outro distrito, aí eles tiram a capa e aí, encontrando outros que já são veteranos, que se dizem ser cristãos, o que acontece? Encontram um ambiente, uma terra fértil, então, ok, até esse diz que é crente e está a fazer isso, eu também posso participar. Então, isso tem sido um desafio. E como é que isso pode se mostrar dentro do relacionamento de um jovem cristão que fez faculdade ou está a fazer e, ao mesmo tempo, pensa em formar família? Isso é bem, assim, transcende um pouquinho as portas da faculdade, né? Porque é um jogo de influências, né? O processo de formação de família, ele pode começar antes da faculdade, pode começar durante a faculdade, assim como depois, né? Então, todos esses momentos aqui, eles têm uma influência muito forte sobre o processo de formar família. Então, falando já especificamente sobre a faculdade, onde a gente pode começar um relacionamento amoroso com alguém, que é a pessoa com quem nós vamos formar família. Todas as outras coisas que nós já estivemos aqui falando, elas precisam contar, né? E com quem nós nos associamos, com quem nós vamos ter relacionamentos mais próximos e mais importante ainda esse relacionamento íntimo, né? Da pessoa que queremos levar pela vida toda. Manter-se firme com suas convicções de cristão, isso vai ajudar muito no processo de, se você já está a namorar com a pessoa no ambiente de faculdade, vivendo no campus, que é ainda mais complicado, onde vocês estão livres das autoridades como pai, mãe, pastor, né, da província onde você vem, ou mesmo dali. Então, vocês têm muita liberdade, né, de se encontrarem, se calhar até a qualquer altura, tem muita liberdade de ficar estudando, se calhar até horas muito, assim, além do dia. Então, é muito bom já começar a construir alguns muros de proteção para evitar que a faculdade não seja o problema do vosso relacionamento. Eu queria reagir à oposição aqui do Mandito e dizer que uma coisa que eu acho interessante é nós determinarmos os momentos para as coisas. Assim, ajudou-me muito não namorar durante o período de faculdade, porque sabemos que o namoro é um processo doloroso, um processo de conhecimento e tal. E pensar em namorar lá para o final do curso tem sido, ou foi para mim,
bem estratégico, porque poupou-me de muitas dores que talvez eu não conseguiria ter gerido durante o processo da faculdade. Vale muito trazer isso. A colocação dele tem a ver com... Tem jovem que pode não chegar à faculdade, mas vai formar família, né? Então, nesse caso, realmente precisa saber em que momento para tomar essa decisão, com quem vai tomar a decisão de casar, pensando nos princípios comuns baseados na palavra de Deus. Temos 2 Coríntios, que nos fala 6, né? 18, que vai trabalhar a questão do jugo desigual, que às vezes é ali onde o cristão enfrenta o desafio de chegar a namorar com fulana porque é mais inteligente, porque vai ganhar uma profissão melhor ao sair daqui. Então é tentado a fazer isso, mesmo que aquele não seja crente, vai dizendo assim, mas ele não é tão... Ele até é melhor do que uns jovens cristãos que estão na minha igreja. Então, por conta disso, vale a pena arriscar. E arrisca o quê? Arrisca tudo. Eu gostaria de compartilhar algumas experiências que não foram boas para mim quando era jovem, estudante universitário. Eu também pensava na altura de que todos que iam à igreja estavam em Cristo. E até que me deparei com uma situação em que comecei a namorar com uma jovem que era da Igreja Assembleia de Deus. E na altura, o meu tio, que não era crente, a questão das influências vem aqui mais uma vez, começa a me influenciar para eu poder manter relações sexuais com aquela moça. E eu, influenciado por ele, realmente fui até um pouco mais com ela, mas na hora de já consumar o ato, ali a palavra de Deus que está em 1 Coríntios 6,18 me alertou de que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não devia prosseguir com aquela prática. Foi aí onde eu decidi e que havia de ficar um tempo sem poder me envolver com mais ninguém. Só que, por incrível que pareça, mesmo durante o período que estava na universidade, depois também acabei apreciando uma outra moça que não era crente, e nós, os jovens, temos aquela mania de dizer que vou tentar namorar com ela depois vai se converter. Foi o que eu tentei fazer. Eu comecei a convidar aquela jovem para o movimento estudantil, mas ela começou a negar a participar em tudo que eram coisas espirituais. E foi então que eu decidi que não ia mais prosseguir atrás dela para as intenções com que eu tinha. Porque lembrei-me que ela era jugo desigual, como diz em 2 Coríntios, que não vos prendais a um jugo desigual. Então, foram algumas experiências que passei, mas a palavra de Deus caiu em mim naquela altura e eu pude proceder dessas maneiras com essas experiências. Obrigado. Nessas experiências nós podemos ver então o quanto é importante ter a palavra de Deus como alicerce, porque sem ela não tem como, né? O que vai te motivar então a viver e a fazer isso? É a palavra de Deus, aquilo que ela preconiza, certo? Então, olhando para questões ligadas ao profissionalismo, porque a finalidade do jovem ao se formar na faculdade é trabalhar. Como é que isso pode... Quais são os desafios reais que esse jovem encara e como ele pode se posicionar de forma cristã? De modo geral, a corrupção, que é a questão ligada à integridade, transcende o meio acadêmico e chega até o meio profissional. Esse é um dos maiores desafios que temos quando saímos da faculdade. Primeiro, para conseguir o emprego, né, numa realidade em que as oportunidades são escassas e o número de pessoas necessitando para as oportunidades vai aumentando dia após dia. Então, parece que está a se tornar comum a ideia e a necessidade de pagar por uma vaga, pagar por uma oportunidade. E quando não temos convicções formadas, acabamos cedendo a esse tipo de pressão. Mas também tem situações ligadas à excelência do trabalho. Conseguimos a oportunidade ou estamos num processo para conseguir uma oportunidade. Então é importante, quando fazermos um trabalho, fazermos o trabalho bem feito, como se estivéssemos fazendo para Deus. Infelizmente, o que acontece, olhando para o modo de ser, de estar muito comum, é que acabamos negligenciando um trabalho feito com excelência. Não são poucas vezes que nós vemos cristãos que falham com sua palavra. Por exemplo, se é um mestre que tem que fazer um bem X, ele promete
uma data A, mas acaba falhando com essa data, acaba falhando também com os orçamentos, acaba comprometendo o seu testemunho como cristão por causa de se conformar ao padrão, né? Porque se diz que os mestres são assim, que os profissionais, por exemplo, da saúde são assim, e as pessoas acabam adotando um modo de ser e de estar que ocorre naquele lugar. Então, é importante, nessas oportunidades, nós lembrarmos, como foi dito aqui, que diz Colossenses, a ideia de nós trabalharmos como se estivéssemos a trabalhar para Deus, a ideia de não nos contaminarmos e não entrarmos nos esquemas, nos sistemas que existem no grupo e, como diz, assim como o trabalho e como comida e bebida, nós lembramos que tudo quanto fazemos para a honra e para a glória de Deus. Então isso quer dizer que mesmo quando posso ter uma oportunidade de ter um bom lucro ou um valor avultado na vida, tendo que entrar por esquema de corrupção, eu tenho que lembrar sempre que esse não é o caminho como cristão a qual eu deveria trilhar. Eu particularmente, já antes de ser missionário, eu fui empreendedor e como gerente, sócio-gerente, já tive que lidar com situações de grandes individualidades que negociavam fazer um trabalho que era para pagar bom dinheiro, tipo 2 milhões de meticais, mas só deveria se produzir algo de 100 mil como amostras e ali poderíamos ter dividendos com aqueles valores. Olhando para a minha situação no momento que isso foi colocado, no início da empresa, eu fui tentado a considerar isso, mas graças a Deus, a palavra de Deus veio rápido na minha mente, me mostrando que, pensando ali em Provérbios, onde ele mostra claramente que esses que eu não tenho que ter, como é que se diz, não posso ficar preocupado com os ímpios que prosperam rápido, mas eu tenho que lembrar qual é o fim deles e que quem faz prosperar ao cristão é Deus e que no seu momento certo ele poderia fazer. Então isso é um desafio real dentro do contexto profissional. Acho que uma coisa que tem se sofrido muito de várias maneiras aqui, que está ligado ao trabalho, é jovens empreendedores, sejam carpinteiros, pedreiros, serralheiros e muito mais. Você procura-os por serem irmãos em Cristo, para você não despender dinheiro e dar outros, mas para dar àqueles que são da família da fé como uma prioridade, mas são esses que têm padrões, às vezes, piores do que aqueles que são do mundo. Não têm integridade, não têm comprometimento, não lutam pela excelência e qualidade do que deveriam oferecer. Então entramos aí no desafio para encerrar esse tempo. Em poucas palavras, o que teria a dizer, pastor Ivanildo? Primeiro a dizer que o Mano Mesa esqueceu de falar dos polícias de trânsito na lista dele. Mas eu penso mais uma vez que a falta de excelência no trabalho, a falta de excelência nas obras que nós produzimos é um reflexo da nossa espiritualidade. Isso mostra muito como o nosso coração está diante de Deus. E a forma de corrigirmos isso é começar por corrigir a nossa condição diante de Deus. Como é que nós estamos no nosso relacionamento com Deus? E como Mesa bem disse, não podemos pensar que o fato de estarmos a trabalhar como carpinteiros, como pedreiros ou mecânicos, aquelas coisas não têm valor para Deus. Tem muito valor, assim como tem o trabalho de um pastor, do missionário ou do evangelista. Muito obrigado. Naira? Claramente que não é fácil viver de forma diferente, não importa o ambiente em que nos encontramos inseridos, mas devemos nos lembrar que o mesmo Deus que esteve com Daniel e a Malta lá do passado estará conosco para enfrentar qualquer dificuldade que nós encontramos dentro do ambiente que nós nos encontramos. Seja ele, então, estudantil ou profissionalmente falando aí. Ok, Mesa, últimas palavras. O que tem me encorajado muito nesse processo de caminhada cristã e de não me contaminar tem sido a ideia de me encher das promessas de Deus e da pessoa de Deus. É um princípio que eu aprendi recentemente, isso tem me ajudado muito. Em situações de aflição e de aperto, lembrar o que Deus prometeu.
Por exemplo, em Hebreu ele diz que não te deixarei, eu estarei contigo. Ele também fala que quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos a Deus. Ele ainda diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que foi reservada para nós. Então, eu quero crer que vale a pena ser fiel, vale a pena confiar em Deus, descansar em Deus, colocar nossa esperança em Deus, porque pode ser que Deus não nos livre, como disseram Sadraque, Abednego e Mesaque, mas mesmo que não nos livre, nós sabemos que é um meio pelo qual Deus usará para fazer com que isso coopere para o nosso bem. Então, tudo isso visa, na verdade, a glória de Deus, certo? E, Dito? Dois princípios eu guardo aqui, quando eu lido com a ideia de contaminar-se e, muitas vezes, em suportar provações e tentações. Às vezes, por julgar dentro das regras, eu vou ser tentado a andar à margem das regras para poder obter algum sucesso, né? Às vezes, eu vou passar provações, né, dentro do trabalho, dentro do ambiente estudantil, e eu não tenho a capacidade de ver a foto toda, né, a imagem toda do que está a acontecer, que somente Deus tem, né? Quando a gente olha para a vida de Jó, né, ele padeceu o que padeceu, e mantendo-se em comunhão com Deus, assim, ele que tinha a ideia do fim desde o princípio, ele fez Jó prosperar no momento em que ele menos esperava, né? Então, isso eu guardo muito quando eu lido com provações, né, em que nós, mesmo jogando dentro das regras, nós podemos perder. E uma coisa muito importante que eu vejo, por exemplo, assim, só recapitulando o assunto da cábula, fraude acadêmica, e todas as outras coisas, como relacionamentos, quando a gente falha nisso. Eu lembro de Pedro, 1 Pedro 2,20, que diz: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. As pessoas que fazem cábula e se relacionam mal, não sei o quê, elas costumam ter consequências pesadas ainda nesta vida, né? Os cabuladores, eles chumbam de classe, né? E quanto mais eu cristão, esse é um teste que me açoita muito quando eu passo por isso. Me faz lembrar que eu devo andar dentro das regras, que nem sempre eu vou ter bons resultados, mas às vezes eu vou ter maus resultados, mas que esses maus resultados não sejam por eu ter jogado fora das regras. Ok, muito obrigado pela contribuição. Aí são mesmo últimas palavras de alguém muito idôneo. Por favor, Adilson. Estou aqui para aprender também. Até estava para perguntar ao pastor Ivanildo o que é crenticize. Mas o que eu queria dizer, para não ser redundante, o que disse o pastor Ivanildo, é mesmo que o principal problema do homem está no coração. Jesus disse no livro de Mateus que do coração procede todo o mal, todos os maus pensamentos. Mas o missionário Gun falou que tudo é para a glória de Deus, e isso é verdade. Precisamos depender de Deus para nos tratar, e quando Deus nos trata, nós vamos ser excelentes. Vamos querer deixar a preguiça, vamos trabalhar arduamente, e o resultado do nosso trabalho é que nós vamos glorificar a Deus através do nosso desempenho acadêmico. Nós podemos salgar a universidade com um bom desempenho acadêmico, porque o bom aproveitamento atrai pessoas. Muitos vão querer vir aprender, ser ensinado, e aí vamos estar a falar de Cristo. E Mateus 5, de 13 a 16, fala que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Assim vamos salgar e ser luzeiros na universidade e no campo profissional também. Busquemos a excelência acadêmica e profissional. Que Deus nos ajude. Então, nós encerramos este momento, essa conversa ligada à questão eu decido não me contaminar, lembrando que, como diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Logo, não temos desculpa para nos contaminar, porque temos tudo da parte de Deus para viver uma vida pura, sem
contaminação. Muito bom o nosso tempo de debate. Realmente foi algo que aqueceu aqui, deu muita conversa, e eu estou muito feliz por isso. E ao ouvir essas histórias, nós podemos perceber que a luta que você está vivendo hoje na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, são lutas que outros já viveram. E você pôde ver aqui experiências boas, experiências más que cada um viveu, e teve a palavra de Deus como refúgio, como a direção. Assim também é na nossa vida. Se você quer vencer, você precisa, como foi falado aqui, estar junto com outros irmãos, né? Eu estava lembrando da Naira, que falou que chegou na faculdade e logo queria tentar encontrar pessoas que ajudassem, né? E esse processo muitas vezes é difícil, leva tempo, mas é um processo muito importante, né? Nós temos aqui o líder da BEMO, que é esse grupo de jovens universitários que tenta se manter puro, que tenta juntos aí lutar em prol do evangelho. Então, você tem que aprender a não lutar sozinho. E ao se deparar com uma tentação, não achar que a primeira resposta é se contaminar. Mas nós vimos nas histórias, e ainda vamos ver em algumas outras que virão dos nossos estudos, que esses jovens decidiram não se contaminar e enfrentaram pressões. Não é fácil ser jovem crente hoje. Nós vamos enfrentar pressões em todos os lados. Nós vamos ir muitas vezes contra a cultura, contra a pressão da nossa família, contra as influências da sociedade, porque nós estamos nesse mundo caído. Então, para você conseguir enfrentar isso, você precisa estar diariamente com a palavra de Deus, você precisa encontrar irmãos na fé que juntos vão ajudar você a crescer, tem que estar crescendo espiritualmente, confessando seus pecados e lutando e enchendo a sua mente com a palavra. Esse é o grande desafio. Eu gostaria de orar então por você, jovem, que possa conseguir vencer todas essas batalhas que você está a viver e decida hoje não se contaminar, sabendo que você não vai conseguir sozinho, você precisa do Senhor e você precisa do corpo de Cristo. Feche teus olhos aí, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia, por essa conversa que nós tivemos aqui, pelas experiências partilhadas, pelos desafios que a palavra de Deus nos trouxe e como ela foi aplicada na vida de cada um. Senhor, eu oro pela juventude que está a participar do nosso acampamento ou que está a ver essa sessão. Que o Senhor ajude a enfrentar as suas batalhas, as suas pressões e não se contaminar. Nós sabemos que essa é uma decisão que vai gerar consequências, que vai gerar pressão, que vai gerar dificuldades, mas nós temos a plena convicção que ela também vai gerar vitórias, vai gerar alegrias no futuro. Ela vai transformar esse jovem em um jovem santo nos seus relacionamentos. Ele vai desfrutar de um casamento em santidade e pureza, sem precisar olhar para trás com culpa. Ele vai se tornar um trabalhador dedicado, esforçado, excelente, lembrando que tudo que ele faz é para a glória de Deus. Ele vai se tornar um estudante dedicado, estudioso, verdadeiro, coerente, onde tem uma fé verdadeira. E ele vai se tornar provavelmente um jovem de destaque, porque ele não usa da cábula, ele não é preguiçoso, ele não se contamina com as coisas desse mundo, com a corrupção que nós estamos inseridos. Mas ele é diferente. E com certeza ele vai fazer a diferença. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse evangelho em todos os contextos, seja ele de escola, de trabalho ou de relacionamento. Cada um de nós possamos decidir não nos contaminar com as coisas desse mundo. Mesmo diante das pressões, desfrutar da paz, da alegria e das vitórias que o Senhor nos dá. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que, 19 horas, nós temos a nossa sessão hoje à noite. Não perca, chega na hora, coloca lá seus comentários no chat do vídeo, na nossa sessão da noite. Nos vemos daqui a pouco.